Então, vamos começar, já que você começou a falar de alguns aprendizados dessa experiência fora, começando até pelo impacto que isso trouxe no lugar deixado. Aí fala um pouco, então, como foi essa experiência lá, em Londres, do ponto de vista pessoal e profissional. Quais foram assim, os grandes aprendizados? O que é que fez valer a pena, que você olha assim e diz, pô, isso foi... Eu acabei de chegar, então, para falar a verdade, assim, eu tive ainda pouco tempo de fazer uma grande reflexão sobre isso. Acho que é como identidade, a gente vai construindo a história, né, do que foi a partir do que a gente vai vivendo. Então, para mim, está tudo muito novo. Mas o que eu tenho, a sensação que eu tenho, assim, 1 ano é pouco tempo, assim, é um grande esforço, primeiro. Não diminuir o grande esforço. Assim, no sentido de que você muda sua família, você leva muito tempo para se adaptar, até para se adaptar a não trabalhar no dia a dia. Isso, para mim, foi talvez a coisa mais difícil. A se adaptar, a cuidar da casa, a entender a lógica, a dividir papéis entre você e seu marido, ou vice-versa, se for. Então, assim, isso tudo leva um tempo e muita energia. Eu me lembro, quando eu cheguei, eu tinha um monte de compromisso de trabalho agendado, tipo, por Skype. Os primeiros 2 meses, eu não consegui fazer nada. Eu tinha que cancelar tudo. Porque, assim, a energia que eu tinha que botar nas meninas para elas se adaptarem na escola, que eu e Nicola, a gente tinha que entender como é que a gente se organizava para dar conta da casa. Então, tudo isso tem um peso, né? Aí começou o doutorado. No começo, o doutorado é bem diferente. Assim, quem já fez assim, deve saber entender também essa diferença. Eu já compartilhei com outras pessoas. É uma jornada longa. Então, diferente do mestrado, que eu chegava super empolgada de uma aula, eu quase não tenho aula. Então, assim, eu tenho discussões em grupos mediadas por um facilitador, que normalmente também é um PhD, mas ele não tem a função ali, necessariamente, de dar uma aula. Tinha algumas aulas, a maioria das aulas de metodologia, mas o conteúdo é muito mais compartilhado e co-criado pelo grupo do que um professor. Muito mais solitário, então cada um está fazendo uma pesquisa. As pesquisas não necessariamente uma tem muito a ver com a outra. Então, é um projeto de longo prazo. É uma coisa para quem realmente gosta de pesquisar e gosta do processo. Para quem está querendo o título, deve ser muito penoso, porque é uma coisa longa e que você tem que gostar do que está acontecendo aqui agora, fazer a pesquisa e começar e fazer, porque senão fica muito difícil. Então, o doutorado em si está sendo ótimo, mas não é aquela... Não se compara a minha experiência do mestrado, não, que eu chegava empolgada contando tudo a todo mundo. É um processo mais lento e duradouro. Tá. Então, eu acho que o que fica mesmo para mim esse núcleo da família, essa união, esse tempo que eu pude me dedicar mais a ver minhas filhas muito de perto. Eu acho que isso também tem um valor incrível para mim. Não ter muita interferência de outras pessoas nas suas coisas. Isso é interessante, você está falando, está me ocorrendo aqui, porque quando a gente fala família empresária, a gente imagina já um bloco de pessoas unidos pelo sobrenome e que tem uma identidade como se fosse uma identidade inquestionável. Aí você está falando como foi importante o fortalecimento do seu núcleo, que não é a família empresária, é um núcleo dentro da família empresária. E que eu fico pensando se, às vezes, de fato, não se perde um pouco. Será, aí é uma pergunta, será que os integrantes de famílias empresárias, às vezes, sentem falta de pertencer a um núcleo um pouco mais íntimo e não aquela família empresária com aquele sobrenome, com aquele peso daquele negócio? Quer dizer, também não é um momento para você encontrar a identidade da sua família, lá os 4. Perfeito. Então, eu acho que a gente até faz sentido? Colocou, com certeza, acho que a gente colocou até pertencer, acho que a gente colocou como subtítulo, né? Essa questão de achar o equilíbrio entre pertencer e ser você mesmo, a gente colocou, porque isso está conectado muito com a minha pesquisa. Então, além de entender, eu acho que a Elismar, que tem trabalhado com a gente no Conselho de Família, ela fala muito da distância ótima. E vários psicólogos, Moniquinha é psicóloga também, existe uma distância
importante para que nós, humanos, para a gente se desenvolver. O processo chamado de individuação. A gente precisa de um distanciamento para a gente se desenvolver. E existem várias pesquisas que falam que a família empresária ela tende a ser mais, a palavra em inglês meshed, mais intrigada, mais colada, misturada do que as outras famílias. E que isso pode ser um pouco sufocador, ou isso pode fazer com que as pessoas se sintam menos livres para exercerem seu pensamento, para serem elas mesmas, para... enfim, isso é uma realidade também na empresa familiar. Ao mesmo tempo, tem outros fatores que mostram que, como paradoxo, muita gente se desenvolve em empresas familiares, da própria família. A gente encontra pessoas muito bem-sucedidas, que fizeram coisas incríveis, seja da geração fundadora, seja das gerações seguintes. Então, eu me interesso por entender o que é que faz, que ambiente é esse que ajuda as pessoas a florescerem, de uma família empresária. E o que é, ao contrário, que sufoca as pessoas. Eu tenho visto... Só um instante. Então, esse é o tema da sua pesquisa. O tema da minha pesquisa é seguinte, eu estou pensando aqui que estava tudo escrito em inglês, mas assim, estou traduzindo, mas assim, como é que... como é que eu primeiro vou explicar antes de dizer exatamente o tema. Esse rótulo de Next Gen, herdeiro, novas gerações, que impacto isso tem na nossa vida profissional? Que impacto você ser chamado de herdeiro, de Next Gen, ser visto como novas gerações tem na sua vida profissional? Qual é o ambiente, qual é o contexto, aí olhando tanto essa visão sistêmica, mas olhando para o indivíduo também. O que é que ajuda, o que é que atrapalha? Então, eu quero entender melhor esse contexto. Então, o que é que faz pessoas se desenvolverem tão bem no ambiente da empresa familiar? E o que é que faz eu encontrar gente tão frustrada, tão infeliz também? Porque isso também é uma realidade que eu observo. Então, assim, gostaria de me aprofundar nesse assunto. E aí, nesse primeiro ano, não sei se você tem alguma... Não, pode continuar. Nesse primeiro ano do doutorado, a gente tem que se mergulhar no que eles chamam da revisão literária. Então, você tem que, antes de começar a sua pesquisa propriamente, ler tudo sobre empresa familiar e provar que aquilo que você vai escrever é um gap da literatura, é alguma coisa que ninguém nunca escreveu. Então, o processo seria o inverso. Você precisa ler tudo e dizer assim, achei um gap. Mas, normalmente, você sabe o que você quer escrever e você vai ler tudo para tentar mostrar que aquilo é um gap, mas, se não for, você vai ter que adaptar e ajustar. Então, isso é um processo interessantíssimo, porque aí você se depara com várias pesquisas super interessantes. E aí, eu acho que é nesse momento que eu estou ainda. Então, eu terminei essa minha revisão literária, achei meu gap, e meu gap o gap que eu vou pesquisar é exatamente o desenvolvimento e com foco nas novas gerações. Eu quero saber, entender melhor isso, para que a gente possa, e para que outras pessoas que trabalham com o desenvolvimento de novas gerações possam contribuir ou influenciar nesse desenvolvimento, entendendo melhor o contexto dessas novas gerações, dos sofrimentos. Estudar um assunto tão íntimo para você, porque você não está estudando com a distância ótima. Como é que se estabelece essa distância ótima do pesquisador? Como é que você está trabalhando nisso? Isso é uma discussão muito forte antigamente se acreditava que o pesquisador tinha que escolher um tema distante, que ele tinha que ser isento, que ele tinha que ser, enfim, todas essas palavras, racional, neutro. Hoje em dia se desconstrói, pelo menos a vertente que eu acredito, que neutralidade não existe, que isenção não existe, que você precisa ser, é melhor você assumir que você é um participante da sua pesquisa e fazer uma reflexão sobre os desafios
dessa sua posição e abrir para o leitor, na sua pesquisa, os desafios que você encontra como pesquisador participante, do que você fingir e racionalizar e criar argumentos para essa neutralidade que, na verdade, não existe. Então, é esse o meu papel. Eles chamam de Me Research, que é uma pesquisa que está, na verdade, tão entrelaçada com seus próprios questionamentos pessoais que você precisa refletir muito para também mostrar e deixar claro que você faz parte, que você é parte da pesquisa. Ô, Mariana.